Olá, eu sou o Francisco Mota e hoje tenho um Mitsubishi Outlander PHEV para testar aqui no canal YouTube Targa 67. Venha comigo! Ao longo dos anos recebeu duas atualizações relativamente grandes, mas foram mais estéticas do que técnicas. E agora surge nesta geração inteiramente nova. Nos próximos minutos vou à procura das habituais 3 respostas para 3 perguntas. A primeira é saber como é o espaço aqui dentro deste Outlander. A segunda é saber que tal é a dinâmica em estrada deste grande SUV familiar. E a terceira é calcular os consumos reais e a autonomia em modo elétrico real também. Por isso já sabe, fique por aí. Há uma dúzia de anos poucos sabiam exatamente como funcionava um PHEV, menos ainda os que percebiam as nuances do sistema do Mitsubishi Outlander. Por isso, a primeira tarefa da marca japonesa foi explicar as vantagens de um plug-in hybrid electric vehicle. Esse trabalho deve ter sido tão bem feito que convenceu até os políticos, alguns dos quais atribuíram desde logo benefícios fiscais aos poucos PHEV que existiam, benefícios esses que duram até hoje. Mas, no nosso país, incompreensivelmente, só são atribuídos a empresas. Ainda assim, circulam nas estradas portuguesas mais de 5.300 Outlander PHEV. Esta nova geração do Mitsubishi Outlander usa a plataforma CMF-CD da aliança Renault-Nissan-Mitsubishi, partilhando-a com modelos como o Nissan Qashqai e X-Trail, desde que tenham suspensão traseira multilink. Face ao anterior Outlander, a Mitsubishi anuncia uma subida de rigidez estrutural de 24% na frente e 15% atrás, além de menos 18% de inclinação lateral em curva. Para ter uma ideia do tamanho, o Outlander mede 4.719 mm de comprimento e tem 2.704 mm de distância entre eixos, praticamente o mesmo que o X-Trail. Quanto ao sistema PHEV, ele é específico da Mitsubishi. Tudo começa com o motor a gasolina atmosférico de 4 cilindros e 2.360 cm3, que debita 136 cavalos e 203 Nm. Depois tem um motor elétrico para as rodas da frente, com 116 cavalos, e outro motor elétrico de 136 cavalos para as rodas de trás. O total combinado é de 306 cavalos. A bateria é de 22,7 kWh, mas não tem uma tomada CCS para carregar. A Mitsubishi anuncia 32 minutos para ir dos 0 aos 80% numa chave mode de 50 kW e 6 horas e meia para uma carga completa numa tomada AC de 3,5 kW. O sistema pode funcionar de 3 maneiras: em modo puramente elétrico, com uma autonomia mista anunciada de 86 km, em modo híbrido em série, em que o motor a gasolina atua um gerador que carrega a bateria para alimentar os motores elétricos, portanto com tração elétrica às rodas, ou em híbrido paralelo, em que o motor a gasolina traciona as rodas da frente e é ajudado pelos 2 motores elétricos. A mudança entre os modos híbridos é automática, não é escolhida pelo condutor e não há uma caixa de velocidades, apenas uma embreagem multidiscos úmida e uma única relação de transmissão. O que o condutor pode escolher são os modos de utilização, que estão divididos em 2 áreas. Há um botão na consola que dá acesso à escolha entre os modos, normal, elétrico, save, charge. O modo save mantém a carga existente na bateria para usar mais tarde e o modo charge carrega a bateria em andamento, através da ação do motor a gasolina e do gerador separado. Noutro botão, o condutor pode escolher os modos de condução: Power, Eco e Normal de um lado e Asfalto, Gravilha, Neve e Lama para Off-Road. Como habitual, estes modos alteram a atuação do acelerador, direção, controle de tração e de estabilidade, entre outros parâmetros, como a atualização dos 2 motores elétricos. A Mitsubishi anuncia os seguintes ângulos para condução fora de estrada: 18,7 para o ângulo de ataque, 22,5 para o ângulo de saída. A altura ao solo é de 199 mm, nada de muito radical. Na verdade, este Outlander só é novo na Europa, pois já foi lançado no Japão em 2021. E isso nota-se num estilo que anda entre o quase anónimo, quando visto de trás, ao convencional, quando se olha para o perfil de típico SUV, e à excessivamente decorada frente, com muitos efeitos cromados e faróis de tamanho exagerado. Sem ser um desenho nostálgico, percebe-se que os designers foram buscar inspiração aos 4x4 de há 30 ou 40 anos, com uma certa pose imponente. As jantes de 20 polegadas, claro que dão aqui uma ajuda. O habitáculo transmite um pouco das sensações que temos do lado de fora em relação ao estilo. Ou seja, há aqui um certo requinte, um certo ambiente de requinte, por exemplo, no bom acabamento das superfícies de pele
que aqui existem no interior, também nas superfícies de efeito metálico que estão relativamente bem integradas, mas a verdade é que o aspecto geral é, vou-me arriscar a dizer, um pouco antiquado face àquilo que se faz hoje em dia. E já vamos ver mais alguns detalhes em que podemos identificar exatamente isso. O painel de instrumentos tem muito boa definição, é muito fácil de ler, mas ele está sobrelotado de informação nas várias páginas que estão disponíveis. Já o mesmo não se pode dizer do ecrã tátil central, que está aqui numa posição realmente muito destacada, mas acaba por não prejudicar a visibilidade para a frente e não tem muita coisa para explorar e também, com o painel de instrumentos, muito boa visibilidade e boa definição. Aqui mais abaixo vemos que a climatização tem direito ao seu próprio módulo, perfeitamente destacado do infotainment, o que eu acho que é sempre uma boa solução. Tem dois bons botões grandes para fazer as regulações da temperatura e tem o seu próprio display digital para ver exatamente aquilo que estamos a fazer, além dos comandos do aquecimento do volante, aquecimento e ventilação dos bancos da esquerda e direita, também 3 zonas de conforto, 2 à frente e uma atrás, enfim, um bom sistema e também aqui com um bom módulo fácil de comandar. Já aqui na consola entre os bancos, na consola que eu costumo dizer horizontal, temos o comando da transmissão, que ele é deslizante, tem também aqui a opção da posição B de máxima regeneração, a ergonomia de utilização não é má, pois aqui sim temos o botão para escolher os modos de utilização, híbridos e elétricos, e aqui este botão com o desenho de um pedal é o botão para escolher a função One Pedal diretamente. E aqui mais atrás temos o botão para selecionar os modos de condução. De um lado temos os modos de condução para asfalto e de outro lado temos os modos de condução para fora de estrada e também para estradas com gelo. É muito fácil de regular, o que ele faz na verdade é alterar parâmetros como a regulação do mapeamento do acelerador, controle de tração, neste caso também a vetorização de binário, ou seja, a distribuição de binário pelas rodas da frente e pelas duas rodas de trás através do diferencial eletrónico. Não é propriamente aquele 4x4 puro e duro, isso hoje em dia já é uma raridade, mas continua a ter aqui várias opções para basicamente facilitar a vida a qualquer tipo de condutor, mesmo aquele que não seja propriamente um especialista em condução fora de estrada. A posição de condução é relativamente alta, como se espera de um SUV destas dimensões. O volante tem muito boa pega, está bem posicionado e as regulações disponíveis, tanto em alcance como em altura, são amplas, são mais do que suficientes para praticamente todas as estaturas. Ainda em relação à posição de condução, o banco é muito confortável, precisava talvez um pouco mais de apoio lombar, mas isso também varia um pouco com a estatura de cada condutor. Ainda voltando ao volante, ele tem aqui teclas físicas, também uma rotativa, que são fáceis de usar. É preferível usar estas teclas do que ter teclas ápticas e, além disso, tem aqui então as duas patilhas de comando dos níveis de regeneração que funcionam muitíssimo bem, como veremos mais à frente. A visibilidade é boa, o capô não é muito alto, apesar de se conseguir ver a partir daqui. Também os retrovisores estão ancorados na porta, não aqui no vértice dianteiro, portanto permitem ver entre o retrovisor e o pilar da frente. Há aqui uma parte que parece muito pequena, mas acaba por ser muito útil em cruzamentos, por exemplo. Portanto, uma posição de condução em que basicamente está tudo relativamente bem feito. E em termos de visibilidade, o retrovisor interior ainda tem mais uma função que ajuda bastante, sobretudo quando se leva muita carga ou muitas pessoas no banco de trás. Ele pode ter esta visão normal através de um espelho, ou então, virando aqui esta patilha, temos uma imagem captada por uma câmara colocada no tejadilho. O espaço aqui à frente é suficiente, é verdade que a consola é ligeiramente mais larga do que seria ótimo e roubando um bocadinho de espaço em largura, mas enfim, há espaço suficiente para que tanto o condutor como o passageiro vão aqui muito bem sentados, com espaço em comprimento, em altura, o acesso também é bom. Vamos ver se nos bancos de trás continua esta tendência de boa habitabilidade. Na segunda fila o acesso é fácil e o espaço em altura é bom. Há também muito comprimento para os joelhos, mas pouco para os pés sobre os bancos da frente. Além disso, o piso é alto em relação ao assento, deixando as pernas mal apoiadas. As costas regulam a inclinação, o lugar do meio é utilizável por adultos em trajetos curtos. Quanto à mala, tem acesso não demasiado alto,
boa capacidade de 495 litros, uma tomada de 220 volt e um espaço sob o piso que chega para os cabos da bateria e ainda para uma roda suplente de emergência. A baixa velocidade, o Outlander começa por impressionar pelo excelente conforto. Mesmo com um piso mais degradado, a verdade é que a suspensão e o seu amortecimento não demasiado forte. Os pneus, que apesar de terem um perfil relativamente baixo, fazem muito bom trabalho, e os bancos relativamente macios compõem aqui uma sensação de conforto realmente muito boa. A direção está um pouco assistida a mais para o meu gosto, mas nada de especial. Está aqui um equilíbrio muito bem feito. Comecei este teste em modo 100% elétrico e em ambiente urbano. E a verdade é que a resposta dos motores elétricos, o binário disponível, é mais do que suficiente para uma condução muito tranquila e despachada quando isso é realmente necessário. Além disso, a disponibilidade de binário está realmente muito bem controlada. Não há nunca aqui uma reação brusca ao pedal do acelerador, o que não é uma situação assim tão vulgar em modelos PHEV como este. O pedal de travão é muito fácil de dosear, está realmente muito progressivo, o que mais uma vez não é assim tão vulgar em todos os PHEV. Quanto às patilhas para regular a regeneração, elas têm aqui 5 níveis diferentes, o que talvez não fosse necessário ter tantos níveis, mas a verdade é que são muito úteis e funcionam muitíssimo bem para quem se quer envolver um pouco mais em tentar extrair o máximo possível de eficiência deste sistema. Além disso, ainda tem outra vantagem, que é tem uma posição de recuperação zero, que é ótima para deixar o carro rolar sob a sua inércia em zonas, por exemplo, de vias rápidas e em zonas de descida ligeira, em que se pode aproveitar então a inércia para fazer mover o carro sem precisar de acelerar nem regenerar, portanto, deixando-o mais liberto. Além disso, ainda tem aqui na caixa a posição B de máxima regeneração para quem não quer andar aqui a dar gatilhadas nas patilhas e quer deixar pura e simplesmente o sistema funcionar sozinho. No nosso habitual teste de consumos reais em cidade, primeiro em modo 100% elétrico, ativo até aos 135 km/h, o valor obtido foi de 19,6 kWh por cada 100 km, o que equivale a uma autonomia em modo elétrico de 116 km em cidade, considerando a bateria de 22,7 kWh. Com o ar-condicionado desligado e usando as patilhas e o modo B de maneira julgada o mais eficiente, o consumo obtido com a bateria a marcar zero foi de 7,6 litros de gasolina por cada 100 km. Passando para a autoestrada a 120 km/h estabilizados, com o ar-condicionado desligado, o consumo com a bateria a marcar zero foi de 11,7 litros de gasolina por cada 100 km. Em autoestrada, o isolamento acústico continua a agradar, mesmo quando se passa para os modos híbridos e o motor de 4 cilindros entra ao serviço, com pouco ruído. Aliás, acaba por se ouvir mais os resonidos dos motores elétricos que o som da combustão. Os ruídos aerodinâmicos praticamente não chegam ao habitáculo e os de rolamento ainda menos. A transmissão faz efeito de variação contínua nas subidas e descidas de rotação do motor a gasolina, quando se acelera mais, à altura em que se nota mais o motor a gasolina. Há um certo bambolear quando o piso é desnivelado. Em estrada secundária, e passando aqui ao modo Sport, os 306 cavalos, claro que ficam mais sensíveis, porque o acelerador fica com um mapeamento diferente. A subida de regime também se ouve claramente mais. Esta conjunção do motor a gasolina com os motores elétricos não tem o mais pequeno problema em fazer mover estes 2.145 kg que pesa este Outlander. A Mitsubishi anuncia uma aceleração do 0 aos 100 em 7,9 segundos, o que me parece perfeitamente credível, tendo em conta aqui a resposta ao acelerador. Sobre pisos degradados, o conforto mantém-se, mas claro que à custa de um maior rolamento da carroceria e algum balanceio que até faz lembrar a dinâmica dos antigos Mitsubishi 4x4, mas obviamente com muito melhor controle do que nessa altura. Na primeira metade da curva pode até aparecer um pouco de subviragem, se for uma curva mais apertada, feita a uma velocidade de entrada um pouco exagerada, mas depois o sistema 4x4 e o diferencial traseiro ativo
acabam por enviar mais potência para o eixo traseiro e fazer até uma ligeira rotação, uma ligeiríssima deriva traseira que ajuda a inserir o carro em curva e ajuda a completar a curva com mais eficiência. Experimentando o Outlander aqui em pisos de terra, mas em pisos de terra de boa qualidade, sem muitos regos, porque de facto isto é um SUV dedicado ao asfalto, não tem nenhumas pretensões a utilização fora de estrada, até porque os ângulos característicos off-road não são fantásticos e os pneus que estão aqui montados também não. Portanto, mas de qualquer das maneiras, para tentarmos perceber como funciona um pouco a transmissão 4x4 e o diferencial traseiro ativo, podemos aqui fazer um pouco uma brincadeira e, enfim, o que percebemos aqui, acelerando a funda, é que ele de facto acaba por ser um bocadinho diferente, mas há situações em que ele consegue, já consegue sair um bocadinho de traseira e, mas enfim, não muito. O regresso do Outlander trouxe-nos o SUV muito modernizado em termos técnicos. Trouxe-nos também um SUV PHEV capaz de fazer mais do que 100 km em cidade em modo elétrico, segundo as nossas próprias medições do Targa 67. O que trouxe também foi um SUV de vocação familiar, com bastante espaço no interior, muito confortável e com uma dinâmica competente. O que pretende ser sempre competente são os vídeos do Targa 67, pelo menos é esse o nosso esforço, mas gostaríamos também de ouvir os seus comentários para continuar a melhorar. Por isso, se gostou deste vídeo, não deixe de o partilhar, não se esqueça também de subscrever o canal e de ativar o sino das notificações. E é tudo, até ao próximo filme do Targa 67.